Para debate aqui logo na abertura do Jornal Gente, com o Cláudio Humberto, com o Pedro Campos, a Sônia Blota e o assunto do dia, a prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Deixa eu passar a bola primeiro para o Cláudio Humberto, que tem acompanhado esse assunto muito de perto, inclusive no dia a dia da CPI do INSS. O que você já apurou, Cláudio? Bom dia. Então, o que a gente sabe é que a ordem foi expedida, né? Essas ordens de prisão foram feitas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. É ele quem cuida dessa parte na Justiça, no Supremo, né? No âmbito do Supremo Tribunal Federal. E estamos aguardando a confirmação da lista dos 10 presos para verificar, para confirmar apenas, que são prisões solicitadas pela CPMI, que investiga essa gatunagem cometida contra os aposentados e pensionistas. É possível que entre os presos, entre os mandados de prisão, tenham sido também atendidos pedidos da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Mas a CPMI acumula quase 3 dezenas de pedidos de prisão de figuras vigaristas em geral que foram expostos, inclusive, na própria CPMI, daquele tipo que vai ao Supremo, consegue ali um habeas corpus para se manter calado, etc. e tal. E houve, como eu disse, já quase 3 dezenas de pedidos de prisão, e a expectativa é que o ministro André Mendonça começou a atender a esses pedidos. Uma das prisões mais aguardadas era exatamente a do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi nomeado no governo Lula e foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Pedro Campos falando direto de Belém do Pará, também acompanhando a movimentação política. Ô Pedro, quanto que a gente falou desse assunto aqui no Jornal Gente, sobre fraude no INSS. E você sabe, né, Pedro, que até hoje, todos os dias, os ouvintes nos cobram para que a gente não deixe esse assunto morrer. E hoje, a prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Demorou demais, viu, Thaís? Demorou demais. Não é possível que alguém que rouba aposentado fique impune por tanto tempo. Nós estamos falando de 7 meses desde o início desse escândalo. Aposentados e pensionistas, muitos deles que não conseguiram reaver, outros tiveram aí a oportunidade de terem algum tipo de compensação com um programa do governo que está muito aquém daqueles que eles mereciam. O programa deveria ser muito mais robusto, né? Devolver esse dinheiro com juros, com correção monetária, mas não que o cidadão estivesse pagando, que ele mesmo estivesse pagando essa conta. Quem tem que pagar essa conta é quem participou desse desvio escandaloso, que tirou dinheiro de aposentado, de pensionista, que ganha um salário mínimo por mês, que vive praticamente numa situação de miséria, porque hoje em dia um salário mínimo é muito pouco para a sobrevivência. Nós vamos ao supermercado e vemos o preço dos produtos. E a Polícia Federal fez o que em relação a isso? E o Ministério Público? Quais foram as providências tomadas até agora em prol desses que mais precisam? Fazer investigação em relação a outros casos, em investigação política, é claro que dá muito holofote, né? Mas nesse caso específico, o que a gente precisa cobrar aqui é cadeia para quem desviou dinheiro de aposentado, quem ganhou milhões à custa de aposentado que não assinou nenhum papel, que não fez nenhuma autorização para esses descontos indevidos. Então, se não fosse esse movimento da CPMI, nós não teríamos desdobramentos que estamos tendo. E outra coisa que é muito séria, tem político envolvido com isso, tem parente de político envolvido com isso. O irmão do presidente da República foi mencionado nessa situação. Agora, porque os políticos estão envolvidos, porque os parentes dos políticos estão envolvidos, nós não vamos investigar, não vamos chegar a fundo. Olha, é hora do Brasil passar uma régua nesse assunto. Não podemos virar 2026 com essa pendência. Precisamos acabar com essa história, comprovar quem estava envolvido, fazer com que eles devolvam cada centavo para os aposentados e, claro, cobrar uma punição, porque ninguém que rouba aposentado e pensionista pode ficar impune, né? Senão, nós podemos pegar esse projeto aí de segurança pública que está sendo desenhado e jogar na lata do lixo. Porque se a legislação brasileira não vai, nós não temos um compromisso em punir aqueles que praticam crimes graves, e esse está no rol dos crimes graves, porque nós estamos falando de tirar dinheiro de aposentado, de pensionista, o Brasil não pode ser levado
como um país a sério, se não resolver este caso ainda no ano de 2025. Sônia. Pois é, Pedro, isso que você está falando é muito importante e a gente precisa virar o ano com as devidas punições, com as devidas resoluções. Esse é só o começo, tem muito mais gente envolvida, tem gente do alto escalão envolvida. É impossível que as pessoas do andar de cima não saibam o que está acontecendo debaixo do próprio olhar, né? Debaixo do próprio andar, como a gente diz. Então, o que a Polícia Federal faz hoje é a notícia do dia no Brasil. Eu já posso dizer para você também que é notícia de destaque internacional, até porque você que está aí em Belém sabe que o Brasil é holofote por conta da COP30. Então, esse é um assunto também que está sendo discutido aqui nos jornais, na mídia europeia, principalmente, incluindo a francesa. E é isso, são milhões de aposentados, 9 milhões, número absurdo, né? E que estão sendo ressarcidos com o dinheiro do próprio governo. Como assim, né? E as pessoas realmente que têm que puxar a responsabilidade para si falam, não, eu não tenho nada a ver com isso, como o Cláudio tanto alertou aí em todos esses 7 meses, né, Thaís, que o Jornal Gente vem batendo nessa tecla. Aliás, queria dar parabéns para a bancada, porque esse assunto nunca foi esquecido. E o nosso ouvinte sabe disso, o nosso telespectador sabe disso, que foi uma bandeira que a gente pegou para que a justiça seja feita. Agora, prender, soltar, fica tudo por isso mesmo? Não. Isso que seja o começo de algo grande para que se realmente os culpados sejam punidos e que os aposentados sejam ressarcidos. Esse é o mundo ideal? Sônia, mas acontece no Brasil? Tem que acontecer, acontece sim. Até porque 2026, viu, pessoal? É ano de eleição e eu espero que todos lembrem disso, porque assim, em ano de eleição todo mundo faz tudo, né? Depois deixa um pouquinho pra lá, mas não é o caso. Na verdade, quem tem que cobrar é o eleitor. O nosso voto, o voto de vocês, o voto de todo mundo é o que vai fazer a diferença. Deputado, senador, governador, presidente, tudo. Porque isso não pode acontecer do jeito que está acontecendo. Uma pouca vergonha. Você quer lembrar quem é o presidente do INSS, hoje ex-presidente, Alessandro Stefanuto, que foi preso nesta manhã numa operação da Polícia Federal? Ele deu uma entrevista aqui ao Jornal Gente no dia 24 de abril de 2024, ou seja, há mais de 1 ano e meio. Naquele momento aqui ele era cobrado sobre esses descontos indevidos feitos nas folhas de pagamento dos aposentados. Eram muitos ouvintes da Rádio Bandeirantes dizendo, olha, não estou entendendo, eu não autorizei nada. O que estão tirando aqui do meu benefício? 50, 60, 70 reais? O que é isso? E aí a gente fez essa entrevista com Alessandro Stefanuto e ali, naquele momento, ele disse que estava investigando muito e investigando também as tais associações que eram autorizadas pelo INSS, que ele comandava, a sacar o dinheiro da conta dos aposentados. Vamos lembrar aqui. A gente está lidando com informação, indo à imprensa, conversando, mandando, quer queira, quer não, destacando essa nova postura da Previdência, e aí surgiram mais denúncias, e essas denúncias estão sendo todas apuradas. Nós, desde o primeiro dia em que houve denúncias pela imprensa, determinamos formalmente a investigação de 7 entidades, depois estendemos a todas as entidades que nós, durante o ano de 23 e 24, né, mesmo antes da minha gestão, foram incluídas, para que elas apresentassem os documentos e as fichas de todos os casos, não somente de uma amostra, como era feito antes. Então, nós temos um cenário positivo para frente, mas temos um cenário bastante ruim do que foi feito ao longo dos anos e que aparentemente, eu não posso fazer um juízo de valor, porque eu que julgo e aplico penalidade na condição de presidente, não posso adiantar algum tipo de conclusão antes que termine a ampla defesa contraditória sob pena de dar nulidade. Mas eu posso dizer que realmente as entidades que não se comportaram bem certamente serão excluídas, e o desconto associativo, que cumpre um papel importante, ou cumpriu um papel importante, ele é feito pela entidade com o segurado, ele tem que realmente, como bem você colocou aí na reportagem, autorizar, só que agora vão ter 2 camadas de segurança, né? A assinatura digital por meio da biometria. Com isso, a gente imagina que a gente, da mesma forma que nós fizemos ainda em 23 com o empréstimo consignado, a gente afaste daqui esse tipo de gente que fica tentando enganar
os nossos segurados. Somado a isso, uma campanha massiva de informar a população. Bem, agora assistindo, né, com o tempo transcorrido e tudo investigado, a gente percebe que nada disso estava sendo feito, foi feito. Nesse momento, o presidente do INSS falou que o futuro era promissor. Promissor para quem, cara pálida, como se diz na linguagem popular, né? Porque as fraudes continuaram acontecendo, aumentaram de tamanho e aí só houve o afastamento dele depois da operação da Polícia Federal. Aliás, Alessandro Stefanuto, preso nessa manhã, nessa operação, daqui a pouquinho às 11 da manhã, vai prestar depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. Cláudio. Pois é, era pura embromação, né? Ele falava com uma certa propriedade. O cara era procurador no INSS, procurador de carreira, conhecia tudo, os meandros, sabia o caminho das pedras e coisas assim, né? E isso, de acordo com as investigações, favoreceu muito o trabalho daqueles que chegaram junto e conseguiram ali a parceria não só do presidente do INSS, mas também do procurador-geral e do diretor de benefícios, que são as três figuras mais citadas na CPMI do INSS, como aqueles que abriram as portas para que os ladrões pudessem se servir à vontade do dinheiro dos aposentados. A gente fica na expectativa, inclusive, que entre os presos estejam essas duas figuras aí, que são acusados, estão entre os principais acusados de toda essa roubalheira, né? Agora, o que se espera também é que avance mais para o alto, digamos assim, né? Há um convencimento da CPMI, por exemplo, do envolvimento claro, no mínimo a omissão bastante suspeita, do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele aí continua livre, leve, solto e sem nenhuma rebordosa, não se tem conhecimento nem sequer do depoimento que tenha prestado à polícia. Enfim, vamos aguardar para ver, mas eu não seria tão otimista, viu, Pedro, de imaginar que tudo isso estará resolvido e os culpados punidos até o fim do ano. Isso vai demorar muito ainda, é gente muito poderosa. A gente vê aí como eles conseguem chegar na CPMI com um mandado, com um habeas corpus que os autoriza a não falar. Né? Isso é coisa... Você acha que aquele cidadão lá do Brasil longínquo, mesmo de Brasília, o cidadão comum tem acesso a esse tipo de decisão, de ser convocado para prestar depoimento à polícia e ir ao Supremo e conseguir um habeas corpus para não dizer nada? O cidadão comum não tem esse acesso. Quem tem esse acesso, me disse ontem o relator do INSS, durante uma entrevista da qual eu participei, ele dizendo exatamente isso. É a justiça dos ricos, né? Não é a justiça do cidadão comum. Então, assim, tem muito ainda a ser investigado e é preciso lembrar sempre, né, que esses ladrões todos, essa corja que a gente vê desfilar na CPMI, no banco de réus da CPMI do INSS, é gente poderosa, gente influente, com apoio político, com apoio de gente muito influente no nosso país. Pode acabar em pizza, Cláudio? Eu acho que não, que pode acabar em punição que não é aquela que nós esperamos. Ninguém sabe, né? É uma coisa que a gente tem que confiar nas instituições, né? Eu acho que é um princípio fundamental esse, mas eu sou muito cético com relação a isso, né? A gente assistiu o presidente da República naquela viagem recente, não recente, tão recente assim, né, de meses atrás para Paris, antes de embarcar, dando uma declaração confessando que havia interferido nas investigações, que tinha chamado os titulares da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União da União para dizer, olha, tem que tomar cuidado com as entidades, essas entidades têm que ser protegidas, não podemos cometer injustiças, etc. e tal. O presidente da República, né? É por essa razão que não se sabe exatamente qual será o desfecho disso, em que medida a punição acontecerá como o caso exige, né? A sorte é que há um ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que está no comando desse processo. Ele não tem vínculos com o governo, talvez isso facilite muito a uma punição maior. Chamar direto de Brasília o repórter Rodrigo Vilela, da Rádio Bandeirantes de Brasília, com mais informações sobre essa operação que acontece agora em vários estados do Brasil e que já
provocou a prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ô Vilela, alguma dica, alguma pista dos outros 9 mandados de prisão que estão também sendo cumpridos nesse momento pela Polícia Federal, Vilela? Temos sim, Thaís. Sobre o Stefanuto, antes de detalhar esses outros nomes, o depoimento dele na Superintendência da Polícia Federal está marcado para logo mais às 11 horas da manhã. Inclusive, a defesa do ex-presidente do INSS já se manifestou. Viu? A defesa de Alessandro Stefanuto disse que ainda não teve acesso do teor da decisão que decretou a prisão de Alessandro Stefanuto. Diz que essa prisão ela é completamente ilegal, já que Stefanuto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração e diz que tem colaborado desde o início com o trabalho e a investigação. A defesa diz ainda que vai buscar informações que fundamentaram essa prisão para tomar as providências necessárias e que segue confiante ali no trabalho da justiça que vai comprovar ali a inocência do cliente, no caso, Alessandro Stefanuto. Há ainda outros nomes que nossa apuração já conseguiu para poder trazer aqui para os nossos ouvintes, viu, Thaís? Euclides Petersen, ele que é deputado federal pelo Republicanos de Minas Gerais, ele aparece ali como um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. Euclides, ele vendeu uma aeronave dele para uma ONG, essa ONG que também é investigada ali como partícipe desse esquema fraudulento do INSS. A Euclides também é atribuída a indicação de Alexandre Guimarães à diretoria de governança do INSS. Alexandre Guimarães, ele já chegou publicamente na CPMI do INSS a negar essa indicação política do deputado, mas admitiu ali em depoimento à CPMI que essa nomeação dele aconteceu após uma reunião com Euclides. Euclides, inclusive, ele é tido, ele é apontado como uma pessoa bem ligada a essa ONG ali, ligado também a direitos ali de essas ONGs de convênio do INSS, como que participaram, uma dessas ONGs que participaram desse esquema fraudulento. Essa aeronave foi comprada por essa ONG e Euclides, o outro elo, é com Alexandre Guimarães, que é apontado como governante, ex-diretor de governança do INSS, e ele teria recebido R$2 milhões de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Outro nome que aparece também como alvo de mandado de busca e apreensão também é de um parlamentar, esse deputado estadual do PSB do Maranhão é o deputado Edson Araújo. Edson Araújo ganhou os holofotes da imprensa nacional na última semana, quando o vice-presidente da CPMI, Duarte Júnior, também do PSB, falou que estava sofrendo ameaças desse correligionário. Ele ali, durante o depoimento, durante a abertura dos trabalhos da CPMI do INSS, disse que teria recebido ameaças de Edson Araújo, deputado estadual do Maranhão. Edson Araújo, ele é dirigente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, a CBPA. Ele que fez essas ameaças, inclusive houve ali um registro do boletim de ocorrência e essa apuração ela já corre ali no Tribunal de Justiça do Maranhão. Essas são as novidades até agora, alguns nomes que já começam a aparecer nessa nova fase da operação sem desconto que apura essas irregularidades no INSS. Thaís. Bom, esse é o Rodrigo Vilela, repórter da Rádio Bandeirantes de Brasília, que está apurando tudo e vai aqui ao longo do Jornal Gente manter você informado sobre o andamento dessa operação policial. Só lembrando, não é? Do que a gente está falando aqui? Primeiro, de uma lei que foi aprovada dizendo que entidades poderiam fazer desconto direto no vencimento, no benefício dos aposentados do Brasil. Isso jamais deveria ter sido aprovado, gente. Se a pessoa quer doar dinheiro para uma entidade, faz um Pix, paga um boleto, faz qualquer coisa, mas tirar direto? Bem, isso começou já durante a aprovação da lei, aconteceu durante o governo Michel Temer. Os primeiros casos de transferência não autorizada de recursos para essas entidades já foram registrados durante o governo Jair Bolsonaro e explodiram em quantidade durante o governo Lula III. Aí a coisa foi exponencial. Era um esquema que já existia, era operado ali de uma forma, digamos, residual,
e aí explodiu durante a atual gestão, a ponto de 9 bilhões de reais terem sido desviados e milhões e milhões e milhões de aposentados foram tungados. O que aconteceu? O INSS reconheceu que não deveria ter autorizado jamais que isso acontecesse e falou: você que foi roubado pode pedir o seu dinheiro de volta. Aí entra no aplicativo, preenche não sei o que e tal, e aí a gente vai perguntar para tal entidade, e foram dezenas de entidades criadas com esse fim específico, porque uma entidade que opera numa portinha, que não faz nada a não ser emitir ordem de saque do INSS, entrega que tipo de benefício para aquele que foi tungado? Nenhum, né, gente? Isso aí foi uma fraude. Ainda perguntam para as entidades se a entidade consegue comprovar que o associado, que o beneficiário do INSS, de fato autorizou. E tem entidade apresentando umas gravações, a gente levou isso aqui ao ar, em que a pessoa, a gente dá uma pena, a pessoa que é contatada ali pelo telefone, o segurado, não sabe o que ele está respondendo. A conversa é levada de um jeito que você, no fim, fala, sim, ok, tá certo, pronto, tá ok, obrigada. E isso é levado como prova de concordância do desconto. Mas foi tão grave isso que aconteceu, tão grave que a gente se pergunta como a prisão de um peixe graúdo desse esquema todo demorou tanto para acontecer, né? Thaís, você sabe que eles sofisticaram isso, né? Havia essas entidades, na maior parte dos casos, eu acho, que simulavam algum tipo de contato com o cidadão. Mas o que a gente viu no depoimento desta segunda-feira, agora, de um rapaz de 28 anos, Igor Dias Deloclário, acho o nome dele, ele foi quem criou um sistema que burla até isso, que dispensa as entidades de fazer a consulta, que frauda a biometria. Frauda a biometria. Frauda também a identificação, a autorização do cidadão. Não precisava mais, estava tudo automatizado, né? E eu tenho a impressão que a atitude de deboche desse rapaz durante o depoimento, aliás, chegou lá com um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes para se manter calado, mas ele deixou claro assim, a atitude debochada em relação à CPI, às investigações, aquilo aí provocou muita indignação e eu tenho a impressão que, isso ainda estou atrás dessa história, mas eu tenho a impressão que aquilo ali inspirou muito ali a ordem judicial que acabou atingindo um bando de gente cuja prisão era solicitada já, aguardada já há tanto tempo. Ô Cláudio, o presidente da CPMI, né, o senador Carlos Viana, vai falar daqui a pouquinho, a gente está recebendo aqui a comunicação, vai trazer esclarecimentos, claro que você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV. É uma prisão preventiva ou temporária, certamente, então algo foi trazido para o ministro André Mendonça a respeito de risco de fuga, destruição de provas, para segurar a lei penal, para garantir a conveniência da instrução criminal, isso que deve ter acontecido nesse momento para a gente ter, então, a decretação dessas prisões, né? E outro ponto interessante é justamente o que nós temos para ser colocado daqui para frente. E o Senado Federal está se mobilizando em relação a isso. O Senado Federal está colocando uma nova regra, que é aquela regra que a gente falava aqui desde o começo, que para você se associar a algum sindicato, alguma associação, você tem que pagar o boleto. É simples assim. Não tem desconto direto. Você quer fazer parte da Associação dos Aposentados, dos Jornalistas do Estado de São Paulo? Não tem problema nenhum. Você vai lá, se filia e paga o boleto, como um clube. Não tem problema nenhum, não tem rolo. Se você não quiser se filiar, você não paga o boleto e não tem esse tipo de abertura de maracutaia, porque o INSS está largado às traças. O INSS não tem controle sobre os recursos que são geridos. E é por isso que a gente tem fila no INSS, é por isso que a gente tem muito problema para aposentado e pensionista, como a mulher do Márcio, nosso ouvinte aqui, que mandou uma mensagem para mim agora, enquanto a gente está falando, dizendo que ela tem aposentadoria laboral, tem 2 anos de fila aí, tentando concluir esse processo que não é concluído.
e ele tem uma nova perícia marcada aí com ela para o dia 25 agora de novembro. Foi até a Caixa para o INSS para tentar antecipar e disseram que não tem nenhum local disponível para eles fazerem essa perícia antes do tempo. Enquanto isso, ela está em casa, de muleta, sem poder trabalhar, obviamente, e sem receber, porque o processo não foi concluído. Então, não é só no desconto indevido, tem muito problema para ser corrigido no INSS. Já já a gente volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com mais informações sobre esse assunto, a prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e mais 9 mandados de prisão, que são executados agora de pessoas relacionadas à fraude no INSS. A gente volta rapidinho. Rede Bandeirantes de Rádio.